Irmãos, eu quero dar uma palavra para vocês aqui sobre o que vem acontecendo na minha vida, a respeito da minha congregação ali, sobre a minha vida ministerial, né? Não uma palavra também assim, para que vocês entendam o que acontece, né? Então, quando eu fui para a igreja, eu era um adolescente, se não me engano, eu não lembro quantos anos eu tinha na época, mas eu ainda era novo, eu tinha uns 16, acho, anos de idade. E eu comecei a frequentar a igreja porque um dia me foi revelado que Deus tinha um plano na minha vida e Ele queria me usar na palavra, né? Mas na verdade todos nós temos um chamado, né, nossas vidas para alguma coisa. E isso me cativou, isso me chamou a atenção. Então eu comecei a ir à igreja todos os dias. Todos os dias, irmãos, eu não perdi um culto. Eu tava bem firme mesmo, assim, digamos assim, firme não, né, entre aspas, porque eu ainda fazia algumas coisas, porque eu não era batizado. Então eu ainda tinha algumas coisas que eu fazia que não me davam, digamos assim, total liberdade para servir a Deus, né? Porque o pecado ele nos escraviza, né? Então eu estava no meio termo ainda. E um dia eu estava na igreja, se me lembro bem, era uma terça-feira, e o pastor, já falecido, ele me chamou na frente lá do altar, e no final do culto ele perguntou para mim se eu não queria fazer a obra de Deus, se eu não queria começar, porque ele via as revelações que eu tinha. Ele muitas das vezes estava presente nas revelações que acabavam acontecendo para mim dentro da congregação. Então ele me chamou no final do culto e perguntou para mim, né? E eu fiquei meio que calado, só escutando o que ele estava falando, e não tomei uma posição. Eu fui para casa e continuei a minha vida normal, e continuei em cima do muro, né? Indo, querendo as coisas de Deus, mas também querendo as coisas do mundo. E o tempo foi passando, irmãos. Em 2009 eu me batizei, né? Mas eu estava totalmente ainda, não estava entregue totalmente a Deus, né? Porque ainda continuava fazendo algumas coisas erradas. Então eu me batizei e comecei a tentar, pelo menos, servir a Deus. E ainda não conseguia, eu não tomei uma decisão de fato, né? Tinha muita vergonha, né? Era inexperiente na palavra de Deus, não sabia muita coisa, né? Tipo, depois mais pra frente eu comecei a assistir vídeos de pregação de pessoas reformadas, né? E vi que era daquela forma que eu queria pregar. Então eu assistia bastante esse tipo de pregação. E tinha um irmão lá na igreja também que pregava de uma forma assim, sabe, bem inteligente as escrituras sagradas. Porque as pessoas humildes, irmãos, infelizmente elas pregam da forma delas, né? Não que isso tire a legitimidade, né? Não é isso que eu quero falar, mas às vezes pra você, aquela palavra ali às vezes não resolve. Você precisa de uma palavra inteligente, de uma palavra consciente, de uma palavra bem explicada para que você possa entender, né, as coisas de Deus. Então eu fui por esse caminho. Comecei a assistir, comecei a sempre estar perguntando quando o irmão X, né, não vou citar nomes aqui, iria pregar, para mim ver a pregação dele, né? E foi assim, irmãos, eu comecei a pegar experiência através desses tipos de pregação, comecei a entender como que se lia as escrituras, não entender totalmente assim, né, mas entender da minha forma eu estava entendendo. Você precisa saber o contexto todo da história para poder fazer uma alusão nos dias de hoje, né? Assim, dar uma palavra para a igreja, trazer aquele ensino antigo para os dias atuais, né? Não é difícil, qualquer um de vocês pode conseguir fazer isso. É só você saber interpretar o texto, saber interpretar as escrituras sagradas. Claro que é necessária oração. Eu ouvi uma pregação do pastor Paulo Júnior, um fragmento de uma oração, onde ele dizia que para você conseguir interpretar
de forma correta as escrituras, você precisa labutare e trabalhare. Que significa, você precisa, não, orare, perdoa, orare e labutare, que significa orar e trabalhar, orar e estudar, orar e ler as escrituras. Primeiramente porque as escrituras são divinamente inspiradas, elas são espirituais. E o trabalho seria o estudo das escrituras, né? Você tinha que orar para que Deus pudesse te dar o entendimento, e você tinha que estudar as escrituras, lê-las, né? Tentar entender o contexto, o que estava acontecendo ali, o que Cristo, o Espírito Santo queria passar para as nossas vidas ou para a igreja naquela passagem. Então eu entendi mais uma vez, eu aprendi mais uma coisa hoje, né? Porque faz tempo que eu acho que uns dias atrás eu vi essa pregação, esse fragmento de pregação, e ele falava orare e labutare. Orar a Deus para que você possa ter o entendimento, que Deus possa abrir a sua mente para entender as escrituras, e estudar as escrituras, ler elas diariamente, para que Deus possa te revelar, entendeu? Então são esses dois polos. Você tem que orar e você tem que estudar. Sem isso, você só vai... Eu acredito que sem isso, a pessoa vai fazer uma pregação, acredito que rasa, sabe? Eu não estou criticando ninguém, porque nós não podemos fazer isso. Coitado das pessoas que não têm capacidade de conseguir fazer isso, sabe? Tipo, as pessoas mais humildes, que não têm estudo, que não entendem muito bem isso, sabe? Nós não podemos criticar, porque Deus elas usa de fato elas, sabe? Mas na parte espiritual, entende? Então nós temos que saber entender isso também. Eu acredito assim, tá? Então, voltando ao assunto, então eu comecei a ver essas pregações dessas pessoas, mas mesmo assim eu ainda não tinha tomado uma verdadeira decisão no meu coração. Então eu acabei me desviando da igreja, eu acabei saindo da presença de Deus e fui viver a vida que eu queria viver, né? Mas eu não estava bem comigo porque muitas coisas haviam acontecido, os problemas terríveis tinham acontecido, as escolhas erradas, porque quando nós escolhemos, fazemos uma escolha, nós temos a consequência dessa escolha. Então eu estava colhendo essa consequência, e longe de Deus, eu estava só me frustrando totalmente, entende? Então não há volta no Evangelho de Cristo, sabe? Eu vi que minha vida não estava indo muito bem, eu estava sofrendo demais, e depois que eu voltei para a igreja, eu continuei sofrendo. Foram lutas, foram anos de lutas, irmãos, por causa de escolhas mal feitas, sabe? Eu até tive uma revelação na igreja aqui do meu bairro, que uma irmã chegou aqui e revelou que, através do Espírito Santo, revelou que ali havia uma pessoa que essa pessoa tinha consciência de que se tivesse seguido os passos do mestre, a história dela seria totalmente diferente. E realmente eu pensava assim, eu penso assim, né, até os dias de hoje. Tipo assim, se os meus passos fossem diferentes, se as minhas escolhas tivessem sido escolhas para a obra de Deus, a minha vida seria diferente. E de fato, realmente Deus estava confirmando o meu pensamento, que de fato iria ser assim. Mas eu acredito que Deus também trabalha em cima das suas escolhas. Se você fez uma escolha, você deve ir adiante com ela, né? Você não deve desistir porque você fez uma escolha errada. Você deve superar essa escolha e seguir o caminho que você escolheu através dessa escolha, entendeu? Siga esse caminho, siga essa vertente, sabe? Eu fiz muitas escolhas erradas, assim, no sentido de que eu poderia estar trabalhando melhor na obra de Deus, sabe? Nesse sentido que eu estou dizendo, não se for uma escolha errada, claro que você não deve continuar. Você deve, claro que você vai colher a consequência dela. Porque eu digo que para você seguir em frente, mesmo com a dor daquela escolha errada, é isso que eu quero que você entenda, tá? Mesmo que você tenha aquela dor daquela escolha errada, aquele arrependimento, siga em frente, porque Deus vai trabalhar em cima disso na tua vida. Através desse caminho novo que você fez, através dessa escolha, Deus vai trabalhar. Se você tiver realmente no teu coração a vontade de servir a Ele, a vontade de continuar e sair dessa situação que você está vivendo, sabe? Mas Deus permite que você trilhe esse caminho, dessa escolha que você fez, porque foi uma escolha que você fez. Você colhe, a palavra de Deus diz tudo, e você vai colher tudo aquilo que você plantar. Então, irmão, as escolhas que eu fiz hoje, eu peguei e assumi, né? Assumi as consequências dessa escolha que eu fiz. Todas as escolhas que eu fiz, eu assumi. Não, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu vou seguir adiante,
porque eu sei que Deus ele vai agir na minha vida, se eu tomar uma decisão com Ele. E de fato foi o que aconteceu. Depois eu voltei para a igreja, aconteceu tudo o que aconteceu, foi terrível, um monte de gente sofreu, meus parentes sofreram, o irmão Rodrigo também acabou, sempre estava me ajudando, sempre estava sabendo da minha situação, e foram anos de luta, irmãos, foram anos que eu pensei que não iam acabar. Não foram uma semana, um mês, foram, se não me engano, uns 3, 4 anos de prova, aqui ó, aqui na mente e aqui no sentimento. Irmãos, então por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com o que vocês escolhem fazer, tomem cuidado com os que vocês estão querendo escolher. É fora de Deus? Então há um perigo nisso. Você tem que fazer, todo o pensamento tem que ser voltado para Deus, eu tenho que fazer isso para Deus. Se eu como, se eu me alimento, é para Deus. Se eu bebo, é para Deus. A palavra diz isso, se você quer comais, quer bebais, faça para o Senhor. Então tudo tem que ser voltado para Deus. Então, todas as suas escolhas, faça pensando em Deus. Não tire nada fora de Deus, porque senão é erro na certa. Faça tudo centrado em Deus. Tá bom, irmãos? Então, eu acabei voltando depois que eu consegui superar esses problemas. Deus me ensinou muita coisa, irmão, muita coisa mesmo. Muita coisa Deus me ensinou. Mas eu ainda não tinha tomado uma decisão com Deus. Eu não tinha tomado uma decisão certeira. Não, agora eu vou mesmo fazer, eu vou meter a cara. E eu acabei ficando no banco, sentado, sendo crente de banco, sem perspectiva alguma. Ainda eu estava fazendo algumas coisas de erradas, né? Porque você ficar inerte é uma coisa errada já. Porque Deus nos chamou para andar, para trabalhar, para ir, para seguir, para fazer o id dele. Então eu continuei no banco ali e não fazendo nada, não tendo perspectiva de nada, achando que eu ia ficar daquela forma. E as pessoas começaram a falar pra mim. Sabe o que estavam falando quando você vai fazer a obra de Deus? Tinha irmãos que diziam assim, quando que você vai pôr a tua farda, que é o paletó, né? Assim que eles chamam o paletó, que é a nossa farda. E sempre falando. E eu com aquele pensamento ali, meio que de baixa autoestima, né? Vendo as outras pessoas trabalharem, vendo as outras pessoas passarem na frente, pessoas que chegaram depois, muito depois de mim, já fazendo alguma coisa. Não que seja, não é inveja, irmãos, não entendam assim, sabe? Mas é uma frustração que você sente porque você vê, podia estar ali também, mas não é inveja da pessoa. É porque você fez algo, você fez uma escolha errada, então você vê que a outra pessoa está fazendo a escolha certa, sabe? Não é esse sentimento, tá? Espero que vocês entendam isso, sabe? Então, eu vi outras pessoas, porque na verdade eu fui o primeiro jovem da igreja. A igreja que eu congrego, ela é uma igreja assim, bem rígida assim, sabe? E, então não tinha jovens, eu fui o primeiro jovem. E eu me lembro, porque eu tive uma oportunidade, o pastor da igreja chamou assim, ó, você quer trabalhar? Se você deixar de tudo isso, eu te coloco aqui e você já começa a trabalhar, entendeu? Então veja, um privilégio, eu não soube escolher, sabe? Eu não soube escolher esse privilégio naquele tempo. Eu deveria ter uns 16, 17 anos de idade. Não soube escolher, eu tive uma oportunidade. A oportunidade, ela só passa uma vez na nossa vida. Assim, aquelas oportunidades mesmo, sabe? Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar na obra de Deus, não rejeite. Continue adiante, fazendo, por mais que você sinta vergonha de alguma coisa, por mais que você erre, por mais que você gagueje, não se preocupe com isso. Porque é a prática, você vai praticando, você vai melhorando. Então, põe isso na tua cabeça, você tem que se vencer aqui, ó, aqui dentro da sua própria mente. Vencendo aqui, você vai adiante, mantenha o foco em Cristo, porque é isso que vai fazer a diferença. Pessoas vão falar de você, podem falar, mas se o teu foco for Cristo, isso não vai te atingir. Nada disso vai atingir você. Você vai ter coragem, você vai ter audácia. Você não vai se importar com o que as pessoas falam de você. Porque se teu foco for Cristo, aqui ó, nada te impedirá de fazer a obra de Deus. Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. A palavra diz isso, isso é verdade. Então, irmãos, eu ainda estava no banco, continuando a história, eu ainda estava sentado no banco, eu ainda estava naquela bolha ali de pensar, pô, mas eu não tenho nenhum dom,
não sei falar, eu não sei louvar. Mas as coisas mudaram a partir do momento que a minha mãe, ela começou a falar pra mim. Ela já vinha falando há anos, mas parece que nos dias que foram passados, né, foi diferente. Aquela palavra que ela me falou, ela começou a me falar, a me importunar com aquelas coisas, né? E eu senti algo diferente aqui e eu comecei a ver que ela tinha razão. Não que ela não tivesse antes, mas parece que a gente às vezes está tão cego, está tão com a mente fechada, que a gente não consegue ver de verdade aquilo. E eu falei assim, e eu pensei assim comigo, meu Deus, eu fui o primeiro jovem da igreja, eu fui a primeira pessoa que realmente poderia estar já muito avançado na minha vida espiritual, na minha vida eclesiástica aqui dentro da tua casa. E eu não quis. Eu passei por tudo que passei. Claro que eu adquiri experiência, muita experiência mesmo, que eu posso ajudar vocês, irmãos, aí do WhatsApp por causa disso, por causa da minha experiência que eu tive. Deus me ensinou muita coisa. E eu comecei a refletir em tudo, nas pessoas que já estão fazendo a obra, nas pessoas que chegaram agora, já estão lá pregando a palavra de Deus. E eu, né, fui o primeiro, o jovem mais velho, digamos assim, da igreja, né? Estou aqui sentado ainda. Então eu caí em mim e falei, não, quer saber de uma coisa? Chega, eu pensei assim, chega. Eu vou dar tomar uma decisão na minha vida. Eu vou tomar uma decisão na minha vida porque tem que ser agora. Porque eu acredito que se não for agora não vai ser mais. Eu vou continuar aqui, fazendo nada, né? Por mais que eu esteja ajudando pessoas no blog, por mais que eu esteja ajudando pessoas no WhatsApp, aí vocês, não que não fosse suficiente. Eu mesmo pensava, não, isso está pra mim, tá bom. Estou ajudando, estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é só feita lá dentro da igreja, não é só feita num altar, né? Pode ser feita de outras formas, mas Deus não queria apenas isso. Deus não queria apenas só isso. Ele queria que eu fizesse algo lá dentro também. É a vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus e quando a gente não faz, realmente você sente que está faltando algo. Você sente aquela angústia de não estar fazendo aquilo que é certo. Entende? Então eu tomei uma decisão na minha vida e falei, não, eu vou fazer, por mais que pessoas possam falar de mim, por mais que as pessoas possam não dar crédito à minha pessoa, não que eu esteja procurando isso, mas é isso que acontece. Às vezes você é uma pessoa que ninguém te dá nada, e você começa a fazer a obra de Deus e ninguém te dá nada, né? Começam a surgir fofocas, começam a surgir outras coisas que começam a comentar de você, que você errou, que você fez aquilo, e isso, e assado. E por muitas das vezes a gente cai nessa, de cair nessas coisas aí, isso nos abater, mas isso não deveria nos abater, né? Mas às vezes acontece. Então, irmãos, às vezes por isso a gente não vai para frente. Mas a partir do momento que você foca em Deus, a partir do momento que você foca o teu pensamento na salvação, em fazer a obra, em ajudar as pessoas, realmente de ajudar as pessoas que necessitam, então isso realmente se faz um mar, abre, assim, nada vai te atingir, se você não deixar que te atinja. Entende? Então, irmãos, o que aconteceu? Eu tomei essa decisão e senti realmente aquilo em mim. Aquilo surgiu como se já estivesse ali e eu nunca tivesse percebido. Então, eu comecei a sentir aquele foco todo em Cristo, aquele foco todo em Deus, aquela vontade realmente de fazer, até de louvar, irmãos. Eu não tenho voz para louvar, até de louvar. Comecei a sentir aquilo, a sentir. E aqueles pensamentos que antigamente vinham em minha mente, assim, de que pessoas começariam a falar, de que pessoas não dariam a mínima, parece que não surtiam mais efeito. Por isso que eu estou dizendo, o foco é o essencial em Deus. O foco aqui, na tua mente. Se a partir daqui, se você tiver Cristo aqui dentro, então nada vai te abater, nada vai te atingir, nada vai fazer com que você se abata, entende? Pode vir lutas, pode vir o que for, entendeu? Mas se o foco for Cristo, se você estiver olhando na tempestade a Deus como Pedro estava fazendo até um determinado momento, você vai continuar andando sobre as águas. Então, isso aconteceu. Eu senti aquela diferença, eu senti aquela audácia, aquela coragem, aquela coisa boa, assim, de realmente agora, esse é o momento. Sabe? Então, irmãos, eu tomei uma decisão, porque a minha mãe veio e falou pra mim, começou a falar pra mim, você precisa fazer a obra,
você precisa fazer. Então, a minha mãe já vinha orando há muito tempo por mim, irmãos. Então, por isso que eu digo que a mesma coisa que o irmão Paulo Júnior falou sobre as escrituras sagradas serve para qualquer coisa. Você precisa orar e você precisa agir. Orare e labutare. Orar e trabalhar. Orar e falar. Orar e fazer. Então, a mesma coisa se você tem um filho, a gente ora para os nossos filhos, né? A gente ora, Senhor, protege ele, não permita que nada aconteça de mal, e etc, etc. E a gente ora, mas às vezes a gente esquece de falar para ele, esquece de sentar com ele e inculcar a mente dele na verdade. Então a gente peca em não fazer uma parte do que deve ser feito. Orar e trabalhar. Orare e labutare. Orar e falar, orar e falar. Porque você primeiramente está mexendo com o espiritual, o segundo com o físico. Então, irmãos, quando você tiver alguma coisa para falar para o teu filho, ou se está intercedendo para alguma coisa, ou se está atrás de um trabalho, você precisa orar para que a parte espiritual seja feita. E se for um trabalho, né, se você estiver procurando emprego, você tem que ir à procura do emprego, entendeu? Orar e trabalhar, orar e buscar, orar e ir atrás, entendeu? Então é algo que soma. Orar e trabalhar. Entende, irmãos? Então tudo isso eu acredito que sirva na tua vida. Você precisa orar, você precisa fazer. Você precisa orar e correr atrás. As mesmas coisas que vocês estão passando, irmãos. Aí por esses pensamentos contrários, esses sentimentos que vocês sentem, vocês precisam orar primeiramente. Porque a oração é algo espiritual. Você precisa agir no espiritual, mas também precisa agir no físico, sabe? Você precisa correr atrás, você precisa ir num médico, você precisa tomar remédio, às vezes tome, você precisa ir no médico, vá, sabe? É assim que o cristão tem que fazer, é assim que o cristão tem que agir, sabe? E eu ouvi essa palavra alguns dias atrás, eu entendi que isso serve para tudo. Até se você fazer um ensino com o teu filho, você precisa orar por ele e falar com ele, dialogar com ele, sempre estar falando com ele. Porque é a mesma coisa que eu faço. Senhor, protege a minha filha, onde ela estiver, protege das pessoas que podem fazer mal para ela, protege disso, protege daquilo. Daí eu pensei assim, não, mas eu também tenho que falar com ela. Ela tem 2 anos, irmãos, ainda ela não entende alguma coisa. Então, enquanto isso, eu só oro por ela, né? Mas quando ela estiver entendendo, eu vou trabalhar por ela. Eu vou orar e conversar com ela, orar e dialogar com ela, falar a verdade para ela, falar sobre as coisas desse mundo, né, dessa terra, que muitas das coisas que acontecem aqui, infelizmente, ela tem que entender que funcionam dessas formas, que as pessoas vão realmente, algum momento, falar mal dela, que as pessoas, algum momento, podem traí-la, sabe? Porque, infelizmente, essas coisas acontecem. Então nós temos que conversar muito com os nossos filhos, nós temos que conversar muito com os nossos filhos, dialogar muito, explicar as coisas, explicar, falar a verdade para eles, mas também temos que orar por eles, para que a ação espiritual entre e também faça um conjunto com a ação física falada, palavra de Deus, palavra também, as nossas próprias palavras, a palavra de Deus é as nossas próprias palavras, a nossa própria experiência, sabe? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Se você está aí também me assistindo, também está encostado ou sentado no banco, tome uma decisão com a sua vida. Porque eu acredito que, eu tenho certeza que é isso que vai fazer a diferença. Vai mudar muita coisa. Se você tomar uma decisão de coração mesmo. Se você tomar uma decisão, não, agora vai, agora eu vou. Então Deus vai agir por você. Porque Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Como que Deus vai fazer algo por você se você não tem compromisso com Ele? Como que o teu patrão vai te pagar um dinheiro se você não vai trabalhar? Como que alguém vai te dar alguma coisa se você não for buscar? Sabe? Então é um compromisso. Então nós temos que ter esse compromisso com a nossa vida espiritual, com a nossa vida como um todo. Porque o compromisso que você toma com Deus afeta toda a tua vida. Deus vai te abençoar em todas as áreas, em tudo. Sabe? Não que esse seja o foco. Não, agora eu vou ficar rico, agora eu vou ganhar dinheiro. Não, não é isso. Não é isso que eu quero que você entenda. Mas assim, uma estabilidade espiritual, uma estabilidade dentro de você, paz com Deus, sabe? De estar fazendo a obra de Deus, de estar certinho com Deus. Aquilo te traz paz. Foque na paz de Cristo, sabe? Então, irmãos, é isso que eu queria contar para vocês. É isso que eu queria dizer aqui para vocês.
que é a necessidade de você ter um compromisso com Deus. Eu sei que por muitas das vezes você pode estar aí sentado, encostado, vendo todas as pessoas trabalharem e você não ter nenhum dom, mas alguma coisa a gente sempre tem para fazer para Deus. Alguma coisa a gente sempre tem, sabe? Então é um negócio de você orar e trabalhar para encontrar o teu lugar na presença de Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer aqui. Essa palavra que eu passei para vocês é um pouco, digamos assim, do meu testemunho também, da minha vida. Mas a palavra que eu queria deixar é que a gente tem que ter um compromisso. A palavra que eu quero deixar aqui é que a gente tem que realmente, às vezes, meter a cara, porque se a gente fica com o braço cruzado, a bênção não vai cair do céu. Algumas coisas não vão acontecer se você não buscá-las, sabe? Então é essa mensagem, é o centro de tudo que eu quero deixar aqui para vocês. Que vocês têm que tomar coragem, que vocês têm que botar na mente de vocês a foco, que é Cristo. Você tem que focalizar em Deus, para que você possa fazer alguma coisa para Ele. Para que todo esse pensamento negativo, talvez que esteja na tua mente, não fazer efeito em você mais. Porque você tem o foco, e o foco é Deus. É Ele que te capacita, é Ele que te prepara. Ele não deixará você envergonhado, Ele não deixará você na mão, na hora que você estiver fazendo a obra para Ele. Que isso possa atingir o teu coração, que isso possa atingir a tua mente, que isso possa te dar exemplo, que eu seja um exemplo para você de não ser feito, de não fazer o que eu fiz, né? Que se você tiver um chamado na tua vida, se você tiver um chamado na tua vida ministerial, louvor, enfim, em qualquer área, que você possa ir adiante, que a hora seja agora, que a hora seja já, para você tomar uma decisão. Não espere ter que passar por alguma coisa, não espere alguém ter que vir falar para você, não espere nada. Se você sabe que tem, busque a Deus, busque a Ele, busque por isso, porque se Ele nos chamou, é para ter um compromisso com Ele. Ele quer que a gente faça alguma coisa. A gente não fazendo, a gente está pecando. Eu acredito talvez que a gente possa até perder a nossa salvação por não estar fazendo a vontade de Deus, sabe? Isso também me angustiava muito. Assim, eu pensava, pô, né, não estou fazendo nada. Quando Jesus vier, Ele vai perguntar para mim: o que você fez? O que você fez? Aquilo que eu queria que você fizesse, né? Eu posso dizer, mas Senhor, eu tinha lá um blog, eu tinha lá pessoas num grupo da internet, eu ajudava elas, mas a minha vontade você não fez. Aquilo era a parte, aquilo te capacitei para você fazer, mas é a minha vontade, aquilo que eu queria que realmente você fizesse, você fez, sabe? Então eu pensava muito nisso. Então a minha decisão não veio por medo, mas veio pela consciência de que devemos fazer a vontade de Deus. Se nós temos a consciência de que certas coisas podem acontecer, por que vamos não fazer ou fazer, né? Então, faça o que é certo. Faça o que o Senhor chamou você para fazer, tá bom? Que Deus abençoe você, e que o Senhor toque no teu coração, que o Espírito Santo possa falar mais na tua mente, no teu coração, para que você possa tomar uma decisão na tua vida. Porque a hora é agora. Não espere mais, tá bom? Deus que abençoe vocês. Em nome de Jesus.